Pessoal, o nosso comentarista aqui, o Gilmar, ele fez uma entrevista, um bate-papo com o John Alves, que era presidente da Câmara dos Vereadores de Maringá, na época em que a gente teve o registro ali, a denúncia da questão do nepotismo, né? Como esse assunto rendeu bastante essa semana, a gente tem essa fala do John, eu vou trazer essa sonora aqui, essa entrevista, esse bate-papo que o Gilmar fez, e daí eu já vou jogar para nossa bancada comentar a respeito disso. Vamos lá? Vamos assistir o filminho. Nós vamos falar com o John, que inclusive foi presidente da Câmara de Vereadores de Maringá, na época em que saiu essa decisão sobre os vereadores, inclusive ele, os vereadores Altamir e Bravin. John, explica pra gente o que realmente aconteceu na época. Veja bem, eu era presidente da Câmara quando a lei que proibiu o nepotismo ela entrou em vigor. Porém, quando a lei foi aprovada, antes mesmo de virar lei, antes mesmo de ser sancionada e ser publicada e virar lei de fato, nós tomamos a decisão de demitir todos aqueles que de alguma forma tinham ligação parentesca com algum vereador, primo, sobrinho, enfim. Qualquer situação que caracterizasse o nepotismo, nós exoneramos antes da lei entrar em vigor. A partir do momento que a lei entrou em vigor, quando já não podia mais ter a situação do nepotismo, já não podia mais ter parentes nomeados aqui na Câmara, já não existia mais nenhum parente de nenhum vereador nomeado aqui na Câmara. Já tínhamos resolvido essa situação. Mesmo assim, o promotor de justiça da época, ele entrou com um processo retroagindo, pegando lá atrás, quando ainda não existia essa lei que proibia o nepotismo. E essa lei vem, aliás, esse processo vem ao longo do tempo rodando, recursos são apresentados e está na situação que está hoje, entendeu? Não tem nada definido ainda, não tem nada que condenou os vereadores da época em última instância, enfim, o processo não está transitado em julgado, não tem vereador nenhum cassado, entendeu? As pessoas, inclusive jornalistas, né, Gilmar, que é o pessoal da tua área aí, no afã de dar notícia, acaba pegando uma notícia errada e publica, né? Então eu acho que principalmente os jornalistas, aqueles que são formadores de opinião, né, o cara tem que ter consciência disso, vá a fundo primeiro na situação, procura ser bem informado para depois divulgar, né? Esse processo não transitou julgado ainda, acho que nem tão cedo será finalizado, né? Acho que os vereadores, o Altamir e o Bravin terminam o mandato e isso não se resolveu ainda. E quando se resolver, acho que iremos ganhar o processo, porque não tem, essa coisa está muito clara dentro do processo, entendeu? Quando a lei entrou em vigor, já não tínhamos mais parentes aqui. E digo mais, tá? Todos os setores públicos tinham parentes naquela época, sabe? Na Justiça tinha, no Ministério Público tinha, no Tribunal de Contas tinha, entendeu? Mas inventaram de entrar com uma ação só contra a Câmara, contra os demais não. Tá aí, fala do ex-presidente da Câmara de Maringá, John Alves, a respeito desse caso, no qual ele também é réu na ação, né? Queria começar com o Calazans. O John, ele traz assim, as informações muito o que é natural na visão dele, né? Agora, o que acontece? Primeiro ponto tem que se destacar. É uma verdade que essa situação não era exclusiva da Câmara Municipal. Isso acontecia e acontece até hoje em menos escala, é verdade, mas acontecia muito sim em outros órgãos. Acontece em Tribunal de Contas, acontece em tudo quanto é lado. Mas de fato existe um histórico de um rigor maior quando se trata de Câmara Municipal, em detrimento de situações muito absurdas que acontecem dentro do Judiciário também, das diárias absurdas que acontecem dentro do Ministério Público. Isso é uma realidade. Ainda assim, o processo transitou em julgado, tanto que o recurso que estavam debatendo agora é uma medida de reclamação constitucional, que não é um recurso, digamos assim, do rito recursal do processo, mas já é algo fora do rito recursal, porque o processo efetivamente transitou em julgado. Significa que tem pena aplicada imediatamente a eles? Já falamos exaustivamente aqui. Não significa. Tem coisas para acontecer ainda e nós sabemos que podem também ter elementos outros que podem fazer com que esse processo fique tramitando ainda lá em Brasília e não volte tão cedo
encaminhando para o juiz local, permitindo uma execução. Então, tem coisas para acontecer, mas a realidade é que o processo transitou em julgado, sim, e de fato essa matéria que condenou, que considerou como improbidade administrativa essa contratação dos parentes, infelizmente ela já não está mais em debate, uma vez que houve o trânsito em julgado. E eu quero encerrar minha fala dizendo agora a questão da opinião mesmo, sabe que essa lerdeza do Poder Judiciário não pode ser transferida para o cidadão. O cidadão não pode pagar conta. Esse tempo aí, o ideal dessa ação, por uma questão de segurança jurídica, não é uma questão política. Eu tenho uma opinião política sobre a situação, mas é uma questão de segurança jurídica. Até como advogado eu penso isso. O certo era declarar, reconhecer a prescrição intercorrente nisso aí, porque isso vai causar, já está causando uma bagunça no mundo político local aqui e muita insegurança, sabe? A gente fica depois sempre com essa sensação de que a nossa democracia ela é insegura, né? Ela não tem uma base sólida. Então, se o judiciário não foi capaz de julgar a tempo o processo, paciência. Edivaldo Magro. João Alves Correia, há muito tempo eu não via e nem via. João Alves, uma passagem assim, bastante polêmica pela Câmara de Maringá. Já envolvido na história lá dos laptops, adquirido lá com preço, além do que era normal. Alguém que tirou a camisa. Aí, lá em 2011, ele arrancou a camisa a propósito da votação de uma lei, se não me engano, de casas geminadas. Exigisse um registro especial, um cadastro especial para que essas casas fossem construídas nesse formato de geminadas, né? E aí queria obstacular, então aquela confusão toda. Já é um cara com uma boa história na política maringaense aí. E, essa coisa também de ter lei, você é cidadão, você sabe, não é de bom tom contratar um parente para trabalhar, né? E nunca foi permitido, viu, Edivaldo? Eu sei que não é, pois é, nunca né? Foi. Aquelas... A lei veio depois, nunca foi. Nunca houve permissão para esse tipo de ainda a gente sabe que isso acontece por aí, tem essa permissão, não sei nem se é uma aceitação, que você pode ter um irmão em cargo, né? No primeiro escalão, né? Virou uma prática comum, aí você faz aquela questão do nepotismo cruzado, que também é permitido, né? Eu não contrato meu filho, mas você contrata. Então, é uma questão de que remonta lá ao coronelismo. Isso vem lá das capitanias hereditárias. A gente traz na nossa herança histórica e cultural essa prática que ainda existe. E nesse caso específico dos dois vereadores, né, a gente já defendeu ambos, até por uma trajetória de qualidade dos dois vereadores. Questionamos muito a morosidade da justiça, que é um absurdo que 17 anos depois se toma mais uma decisão, e não é uma decisão ainda em caráter definitivo, ou afasto ou não afasto, ou deixa os vereadores concluir o seu mandato, seguir a vida política deles, que realmente você punir alguém 17 anos depois, né, ainda com perda de mandato, na verdade não é uma perda de mandato, né, o Calazans explicou bem aqui, se tornam inelegíveis, né, Calazans? Esse é o processo mais ou menos, e acaba, não tem sentido, se você é inelegível não pode estar exercendo o mandato. Mas eu concordo com o John aí, que você fazer retroatividade na lei, né, na legislação. Tá? Mas um abraço, viu, John? A gente teve bons momentos há muito tempo atrás, uns 10, 15 anos atrás, sua passagem pela Câmara aí. E seguimos aí, Vitor. Vou passar agora para o Celestino. O vereador John, polêmico John, ele tem que lembrar que quem está no comando judiciário é o Alexandre de Moraes, né? Ele acabou com o processo de prescrição, né? No Brasil, depois que o Alexandre de Moraes começou a dar a caneta, acabou a prescrição. Ele pegou vídeos anteriores a processos para condenar deputados. Então, assim, eu acho que agora é a lei, a morosidade do judiciário. Quem é prejudicado são os eleitores dos dois vereadores, né, que poderão perder o mandato, se perderem, e fora a multa peculiar a respeito disso, todos esses anos, né, quanto de juros e encargos honorários que vão ser cobrados desses ex-vereadores e dos dois atuais vereadores. E quem é prejudicado são os eleitores, né, que são assistidos, votaram nesses dois vereadores e poderiam estar aí já afastados do cargo se a justiça eleitoral não fosse tão morosa. Mas lembrando, Alexandre de Moraes está com a caneta, crime de prescrição, acabou no Brasil.